estudo sobre a doutrina do Espírito Santo na Bíblia de Estudo Pentecostal. Nos versos 3 e 4 de Atos 5 diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. É essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria criação, o universo, nem a raça humana. Sem o Espírito Santo, não teríamos a Bíblia, nem o Novo Testamento e nenhum poder para proclamar o Evangelho. Sem o Espírito Santo, não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade e nenhum cristão neste mundo. Este estudo examina alguns dos ensinamentos básicos a respeito do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é mera influência ou poder. Ele tem atributos pessoais, a saber, ele pensa, ele sente, determina e tem a faculdade de amar e deleitar-se na comunhão. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. À luz dessas verdades, devemos tratá-lo como pessoa que é e considerá-lo Deus vivo e infinito em nossos corações, digno de nossa adoração, amor e dedicação. A obra do Espírito Santo. 1. A revelação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Para uma exposição da operação do Espírito Santo no Antigo Testamento, tem um estudo que eu vou fazer posteriormente. 2. A revelação do Espírito Santo no Novo Testamento. A. O Espírito Santo é o agente da salvação. Nisto, ele convence-nos do pecado, isso está em João 16, 7, 8, revela-nos a verdade a respeito de Jesus, realiza o novo nascimento e faz-nos membros do corpo de Cristo. Na conversão, nós, crendo em Cristo, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos coparticipantes da natureza divina. B. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Na conversão, o Espírito passa a habitar no crente, que começa a viver sob sua influência santificadora. Note algumas das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós. Ele nos santifica, purifica, dirige e leva-nos a uma vida santa, libertando-nos da escravidão ao pecado. Ele testifica que somos filhos de Deus, ajuda-nos na adoração a Deus e na nossa vida de oração e intercede por nós quando clamamos a Deus. Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo que o glorificam. Ele é o nosso mestre divino que nos guia em toda a verdade e também nos revela Jesus e nos guia em estreita comunhão e união com ele. Continuamente ele nos comunica o amor de Deus e nos alegra, consola e ajuda. C. O Espírito Santo é o agente divino para o serviço do Senhor, revestindo os crentes de poder para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Esta obra do Espírito Santo relaciona-se com o batismo ou com a plenitude do Espírito. Quando somos batizados no Espírito, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja e diante do mundo. Recebemos a mesma unção divina que desceu sobre Cristo e sobre os discípulos e que nos capacita a proclamar a palavra de Deus e a operar milagres. O plano de Deus é que todos os cristãos atuais recebam o batismo no Espírito Santo. Isso está em Atos 2:39. Para realizar o trabalho do Senhor, o Espírito Santo outorga dons espirituais aos fiéis da igreja para a edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. Esses dons são uma manifestação do Espírito através dos santos, visando ao bem de todos. O Espírito Santo é o agente divino que batiza ou implanta os crentes no corpo único de Cristo, que é a sua igreja e que permanece nela, edificando-a e nela inspirando a adoração a Deus, dirigindo a sua missão,
escolhendo seus obreiros e concedendo-lhes dons, escolhendo seus pregadores, resguardando o evangelho contra os erros e efetuando a sua retidão. 3. As diversas operações do Espírito são complementares entre si e não contraditórias. Ao mesmo tempo, essas atividades do Espírito Santo formam um todo, não havendo plena separação entre elas. Alguém não pode ter a nova vida total em Cristo, um santo viver, o poder para testemunhar do Senhor ou a comunhão no seu corpo, sem exercitar essas 4 coisas. Por exemplo, uma pessoa não pode conservar o batismo no Espírito Santo se não vive uma vida de retidão produzida pelo mesmo Espírito, que também quer conduzir essa mesma pessoa no conhecimento das verdades bíblicas e sua obediência às mesmas. Amém.